Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Sem dúvidas, nos últimos anos, um dos meio-campistas africanos mais bem-sucedidos no futebol mundial foi Sulley Muntari. Esse ganês, além de ter jogado 3 Copas do Mundo com a sua seleção, ainda somou diversos títulos com a camisa da Inter de Milão, algo que consolidou ainda mais sua carreira no cenário europeu e mundial. Entretanto, fato é que mesmo com todo esse sucesso, há mais ou menos 2 ou 3 temporadas, Muntari simplesmente desapareceu dos holofotes, fazendo muitos acreditarem que o mesmo já se aposentou dos gramados. Então, para responder essa questão, no vídeo de hoje, o Gol de Canela traz para vocês um conteúdo especial sobre a carreira desse jogador. Confere só! Nascido na pequena cidade de Konongo, em Gana, no dia 24 de agosto de 1984, Suleiman Ali Muntari, ou simplesmente Sulley Muntari, começou muito cedo no futebol. Ainda criança, ingressou em alguns times de sua cidade natal, até que em meados de 2000 foi descoberto e contratado pelo Liberty Professionals, um dos clubes de melhor estrutura do futebol ganês. Na agremiação, Muntari teve uma ascensão meteórica jogando como lateral. Já em 2001, por exemplo, era um dos principais jogadores da equipe sub-19 e, de quebra, também passou a receber suas primeiras convocações para a seleção sub-20 do seu país. Aliás, foi justamente jogando por esse selecionado que ele chamou a atenção do mercado europeu, ao participar da campanha em que Gana terminou como vice-campeã do Mundial Sub-20, realizado na Argentina em 2001. Na oportunidade, participou dos 7 jogos da competição. Desejado por vários clubes, Muntari nem chegou a voltar para o seu país depois daquele Mundial Sub-20. Em julho de 2001, após quase assinar com o Manchester United, seu destino acabou sendo a Udinese da Itália. Na equipe italiana, a então promessa ganesa completou a sua formação, virou meio-campista e já a partir da temporada 2002-2003 passou a fazer parte do elenco profissional. Nessa altura, Muntari já somava no currículo convocações para a seleção principal de Gana e era considerado em seu país uma das grandes promessas para o futuro. Apesar de mostrar talento, Sulley Muntari demorou um pouco para se firmar no time titular da Udinese. Para ser mais exato, só a partir da temporada 2004-2005 é que ele realmente passou a ganhar uma sequência de jogos. Com uma vitalidade absurda, além de uma velocidade fora de série, ele conseguiu ajudar a equipe italiana a ficar na parte de cima da tabela da Série A, o que resultou em participações em competições da UEFA. Entretanto, o primeiro grande momento da carreira de Muntari aconteceu durante a temporada de 2006, quando ele conseguiu ajudar a seleção ganesa a jogar a sua primeira Copa do Mundo da história. Na competição realizada na Alemanha, a equipe só parou nas oitavas de final porque encontrou pela frente a seleção brasileira. No total, Muntari jogou 3 dos 4 jogos de Gana e até chegou a marcar um gol na vitória sobre a República Tcheca por 2-0. Após esse Mundial da Alemanha, o meia ganês ficou mais uma vez em alta no mercado e por isso vários clubes tentaram contratá-lo. Mas, a princípio, ele preferiu permanecer na Udinese, onde claramente era um dos principais jogadores do elenco. Só em julho de 2007, quando o Portsmouth da Inglaterra chegou com uma proposta de 10 milhões de euros, foi que Muntari aceitou mudar de ares. No total, deixou a Udinese com 153 jogos e 9 gols marcados. Contratado em uma época onde o Portsmouth estava sendo financiado pelo magnata Alexandre Gaidamak, Sulley Muntari deu a sorte de encontrar no clube inglês um elenco muito qualificado. Por isso, aquela temporada foi de bastante sucesso. Além de um bom 8º lugar na Premier League, Muntari e companhia levaram o Portsmouth ao título da Copa da Inglaterra, torneio que a equipe não vencia há quase 70 anos. E se não bastasse as boas aparições, o meia ganês também se destacou pelo lado artilheiro, já que nos 33 jogos que fez pela equipe inglesa naquela temporada, conseguiu marcar 5 gols. Por conta de problemas financeiros que o Portsmouth começou a enfrentar, a passagem de Muntari por lá foi só por uma temporada mesmo. Já em julho de 2008, por cerca de 14 milhões de euros, o meia foi vendido para a Inter de Milão. Era sua volta ao futebol italiano.
Em um elenco recheado de estrelas, Montari não demorou muito para conquistar o seu espaço e, nos 2 primeiros anos de clube, deu a sua contribuição para a conquista de 2 campeonatos italianos, 2 Copas da Itália, uma Supercopa da Itália, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes da FIFA. Se não bastasse esse sucesso na Inter, na seleção ganesa, Montari também continuava em alta. Apesar das brigas públicas com o treinador Milovan Rajevac, ele conseguiu ajudar o selecionado a chegar a mais uma Copa do Mundo, no caso, a de 2010, na África do Sul. E na competição da FIFA, por pouco não fez história, ao ajudar Gana a chegar às quartas de final. De volta à Inter após aquela Copa do Mundo, ao longo da temporada 2010-2011, Montari foi aos poucos perdendo espaço no elenco, principalmente com a chegada do treinador espanhol Rafa Benítez. Por isso, em janeiro de 2011, acabou acertando um empréstimo para o Sunderland da Inglaterra, onde ficou apenas 6 meses até retornar para a Inter. Já em janeiro do ano seguinte, Montari tomou uma decisão bastante ousada e aceitou deixar a Inter para assinar com o rival Milan. No novo clube italiano, o meia ganês ficou por 2 anos e meio. Entre altos e baixos, somou 83 partidas e até marcou 13 gols, mas o futebol apresentado não foi o mesmo da época de sucesso. Vale ressaltar que durante esse período de Milan, ele ainda teve a oportunidade de jogar mais uma Copa do Mundo. Na edição realizada aqui no Brasil em 2014, entrou em campo só 2 vezes, já que por conta de um ato de indisciplina, foi afastado da seleção durante a competição. Depois disso, nunca mais foi convocado. Já com 30 anos e aparentemente começando a viver um período de decadência, em julho de 2015, Suley Montari resolveu ampliar a sua fortuna no futebol do Oriente Médio. Com um salário na casa dos 7 milhões de euros por ano, aceitou uma proposta do Al Ittihad, da Arábia Saudita. No novo clube, sua passagem foi bem discreta. Durante apenas um ano, fez 26 partidas e marcou 3 gols, números bem abaixo da expectativa. Depois de ficar quase 6 meses livre no mercado, em janeiro de 2017, Montari resolveu mais uma vez voltar para a Itália. Só que dessa vez surpreendeu a muitos ao aceitar uma proposta do Pescara, equipe recém-promovida à primeira divisão. Por lá, participou de apenas 9 jogos e não conseguiu ajudar a equipe a escapar do rebaixamento. E mais, ainda viveu no clube o triste episódio de ter que abandonar uma partida por conta de insultos racistas por parte da torcida do Cagliari. Naquela que parecia ser uma de suas últimas cartadas no esporte, no início de 2018, Montari se mudou para a Espanha. A princípio, depois de ser aprovado em um período de testes, ficou 6 meses no Deportivo La Coruña, mas durante esse período jogou apenas 9 vezes na campanha do rebaixamento para a segunda divisão. Por fim, em janeiro de 2019, ficou outros 6 meses no Albacete, da segunda divisão espanhola, porém faria apenas 2 jogos antes de ser dispensado. Hoje, aos 37 anos, Suley Montari vive uma situação inusitada. Ele decidiu se afastar do futebol nos últimos anos, mas não declara abertamente que está aposentado. Pelo contrário, em entrevistas recentes, o próprio levantou a possibilidade de jogar em clubes da África do Sul ou até do seu país natal, antes de pendurar as chuteiras. Enquanto ainda não define o seu futuro, Montari encara uma vida luxuosa e bastante discreta na Itália, ao lado da esposa e dos filhos. Bem longe das redes sociais, ele segue mantendo a sua forma, mas também administra sua própria oficina de carros de luxo, um dos seus grandes hobbies fora do futebol. Apesar de já ter 37 anos, você acha que Montari ainda teria gás para jogar no seu clube do coração? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!